Olá, seja bem-vindo, eu sou o Robert Souza e esse é o canal Teologia e Você. E hoje nós queremos falar um pouco sobre qual a melhor Bíblia, qual a melhor tradução. Será que tem uma tradução, será que tem uma leitura da Bíblia que se encaixa para o meu nível de conhecimento, para uma melhor compreensão do texto? Então é sobre isso que eu quero falar. Porque se a gente for analisar hoje o contexto atual, contemporâneo, nós vamos perceber que o português ele deixou muito essa formalidade. A forma como nós conversamos, a forma como nós lemos e interpretamos o texto. Então isso também influenciou muito e tem influenciado aos leitores da Bíblia, aos cristãos, às pessoas que gostam de ler o texto e tentam compreender o que está ali escrito. Então a gente quer falar um pouco, primeiro, sobre essa questão, sobre os métodos de tradução. A primeira coisa que a gente quer colocar aqui é que, independente da quantidade de linguagens de tradução que a gente tem hoje, os métodos utilizados são bíblicos. O primeiro é de equivalência formal, a tradução por equivalência formal, e a tradução por equivalência dinâmica, tá bom? Então, são métodos importantes usados pelos tradutores bíblicos para converter a Bíblia, né, para outros idiomas. E essas duas equivalências, você não pode classificar como certo e errado, o herege, o certo, o falso e o verdadeiro, porque não se trata disso, se trata de traduções diferentes. Mas os textos utilizados foram os mesmos e a tentativa da fidelidade deles também, tá? Claro, vai depender do contexto, como nós falamos. Estamos no contexto atual, estamos em 2023 e muitas pessoas não compreendem mais a leitura de um texto a partir de uma tradução fiel de 1611, da época da Reforma, Então, assim, tem palavras que pessoas já pararam de usar, tem poucas conversações, poucos diálogos, e isso acaba incomodando o leitor. Então, dentro do método e da tradução formal, de equivalência formal, você vê que ele tipo a revista corrigida, Almeida Revista Corrigida. Ela tem uma tentativa de estrutura a partir da fidelidade da estrutura gramatical do idioma original, tá? Ela prioriza ao máximo traduzir os textos com a maior precisão possível. Por isso, algumas palavras se tornam difíceis. Por isso, alguns verbos, né, alguns substantivos, eles se tornam um pouco complicados, porque o dialeto de séculos e séculos atrás não é mais como o de hoje. Tá? Então, algumas coisas você vai ter dificuldade na compreensão. Então, já que você tem dificuldade com a leitura formal, é bom que você conheça as traduções a partir da equivalência também dinâmica. Porque a equivalência dinâmica, ela vai te dar o tradutor, ele evita se prender tanto à estrutura gramatical do texto, tá? Como o da formal faz. E dentro disso, ele tenta trazer, a partir do idioma que está sendo transmitido, por exemplo, o tradutor que ele tenta trazer para o português, né, para o Brasil, ele tenta ao máximo colocar uma linguagem mais atual para transmitir essa confiança, uma leitura confortável. Nós temos, por exemplo, muitos leitores no Brasil que não completaram o ensino médio, que não têm uma formação, terceiro grau, que pararam na primeira formação. Então, isso acaba impossibilitando muito, porque os mesmos, às vezes, não vão ter um dicionário bíblico, um comentário bíblico, toda uma estrutura teológica por trás, para tentar entrar ali no texto e compreender o que está escrito, tá? E haja visto que a maioria não tem também bíblias de estudo, né? Então, isso será o tema do nosso segundo vídeo. E é bom que você fique ligado também. Então, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho aí, tá bom? E dá um like aí.
Então, temos também as traduções a partir da antiga Bíblia. Por exemplo, a Bíblia King James, que é uma Bíblia extremamente confiável. Os tradutores, eles traduziram para o inglês. E naquela época, né, deram uma devida importância ao texto, justamente por todo o contexto teológico que estava acontecendo naquele período. Tá? Então, ela é uma Bíblia extremamente confiável. A King James, ela para mim, ela tá top 1, a versão dela, porque ela realmente se preocupa com a fidelidade do texto e ela evita certas palavras que geram dúvidas, como "e Deus se arrependeu", e Lúcifer. Ele constrói uma mentalidade, "e Deus tentou Abraão". Então ele tenta tirar essas palavras que geram uma certa dúvida, porque quando você entra no texto, depois você entende que Deus não tenta ninguém, Deus prova. Deus não se arrepende, mas Deus se entristece. Então, essas coisas podem fazer um diferencial entre você pregar, né, ensinar, comunicar uma boa palavra e você comunicar uma palavra a partir de uma interpretação que pode te comprometer no meio do caminho, tá bom? Então, dentro disso, vamos falar um pouco dessas de versões de tradução de equivalência formal. Quais são? Robert, ARACF, Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Recebida, Almeida Revista e Corrigida. Essas Bíblias aí, eu acho que são as mais difundidas. Todo lugar que a gente vai, a maioria dos irmãos, as pessoas têm essas Bíblias, né? A Almeida Corrigida, Revista, Atualizada. Atualizada já tem uma equivalência dinâmica. Mas equivalência formal, Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Recebida e Almeida Revista e Corrigida. Bom, já temos algumas Bíblias mistas também traduzidas por equivalência dinâmica e formal. Ela tenta equilibrar, temperar as duas formas de tradução. E quais são elas? A Almeida Revista Atualizada, ARA. Você também tem a Almeida Edição Contemporânea, AEC. Também temos a Almeida Revista de Acordo com os Melhores Textos, tá? E a Almeida do Século XXI. Essas aí, elas vão te dar uma base dentro dessa proposta do formal e da dinâmica, da equivalência dinâmica. Ela tenta promover o equilíbrio dessas duas construções, e isso é top. É bom demais você ter também um aplicativo, uma Bíblia dessa em e-book, claro, né, uma Bíblia impressa para você comparar dentro dessas traduções. Isso é muito bom. Vamos falar agora de Bíblias traduzidas por equivalência dinâmica, puramente dinâmicas, tá? Você tem a NVI. A NVI foi a partir de um grupo do Luiz Saião, né? Junto com outros grandes teólogos. E a NVI, ela tem uma tradução maravilhosa para novo convertido, para quem ainda tem dificuldade com a leitura formal. Ela tem uma linguagem muito pessoal, é uma linguagem bem atualizada, então muito boa, tá? Muito boa mesmo. Por exemplo, acho que eu tenho uma NVI, e se você, normalmente, se a gente for pensar assim, olha, os textos difíceis de ler, Provérbios, por exemplo. Provérbios é um texto eclesiástico também, é um texto informal, formal, né? Ele é bem informal. Mas você abre aqui, por exemplo, Provérbios, vou abrir qualquer versículo aqui, e aí a gente vê aqui, por exemplo, Provérbios 12, na versão NVI. Todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Se a gente for colocar ela na versão formal, você pode ter já uma tradução um pouco mais complicada sobre isso. Então, nessas versões dinâmicas, livros como Provérbios, Eclesiastes, textos do Antigo Testamento, eles vão ficar muito mais práticos, tá? Salmos mesmo ficam uma maravilha, gosto muito. A outra de equivalência dinâmica, a tradução
vamos falar um pouco da Bíblia também traduzida por paráfrase, tá? Por paráfrase. E essa eu gosto de colocar junto com a NVI, em que ponto? Sobre a qualidade da linguagem, tá? Essa linguagem atualizada. Então, nós temos, por exemplo, a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia também excelente. Se a gente puder colocar assim, a Bíblia para o novo convertido, a Bíblia para o irmãozinho que tem um pouco de dificuldade na leitura, a Bíblia para o irmão que quer conseguir ler melhor os textos e compreender a partir dessa atualização da nossa realidade de diálogos, a NTLH, a NVI, a NEVT também, a versão transformadora, ela vai ser excelente para você, e a NAA também, tá? Então, essas Bíblias, essas versões, elas vão te dar uma compreensão do mundo bíblico muito atual, muito contemporânea, e vai facilitar demais para você transmitir. Primeiro, compreender o texto e transmitir. E volto a dizer que é importante você ter uma versão de cada modelo. Por exemplo, aqui eu tenho uma NVI, aqui eu tenho uma ARC, uma formal, ali eu tenho outros modelos. Então é bom você ler o texto e comparar o que está escrito em Gênesis 6, versículo 1, na NVI, na NTLH, na ARC, tá? Na revista e corrigida, e a corrigida e fiel, na contemporânea. Então, assim, volto a falar como a gente colocou no início. Não existe tradução errada e tradução certa, falsa e verdadeira, herética e sagrada. Não se trata disso. Se trata da forma como o condutor, o grupo de teólogos que tentaram aproximar o texto para a realidade, ou da fidelidade dos originais, ou a realidade da linguagem do país e do local, tá? A partir dos novos dialetos, dos novos diálogos, das novas formas de comunicação, tá bom? Então, tenha sempre, essas Bíblias não são tão caras. Se você compra essas Bíblias aqui, NVI, NVT, NTLH, essas Bíblias sempre variam de 30, 40, às vezes 20 na promoção, 60, e claro, se for de estudo vai subir para mais de 100, né? Mas vai te dar um ótimo aporte, tá? Um ótimo suporte, e tenha também, claro, essas versões formais. É bom que você tenha tanto as Bíblias, né, ou uma Bíblia de equivalência formal e uma Bíblia de equivalência dinâmica. E se você, claro, tiver uma no meio do caminho, como a gente colocou, a equivalência dinâmica e formal, aí você vai ter um bom suporte para aquilo que você quer comunicar da palavra de Deus e compreender, tá bom? Deus abençoe a todos. Curta aí o nosso vídeo, hein? E compartilhe. Obrigado.